Aqui. Por favor, na página 14, polinomiologia, eu gostaria que você aprofundasse o último polinômio, por favor. O polinômio intra, conscienciologia, inter, para, extra e policonscienciologia. Esse, né? Você sabe que isso aí é um dos pontos que eu chamo de chamativo do seu verbete. Você juntou as 5, que são todas sesquipedais. Ok. Eu gosto muito dessas especialidades da conscienciologia, porque elas resumem bem aquilo que a gente vem buscando priorizar. Então, como eu estava comentando, o processo da intraconscienciologia. Isso tem que ser casado com o processo de trabalho, de GESCOM, que seria a extraconscienciologia, por exemplo. Porque senão fica um gap. A pessoa às vezes é boa de escrita, mas quando você vai avaliar a intraconsciencialidade, às vezes tem furos muito grandes. Então eu sempre procuro levar essas realidades mais ou menos de jeito para não ter esse gap muito grande. O processo do parapsiquismo é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o parapsiquismo não é priorizado porque a pessoa, às vezes, não sente facilidade, ela acha que não é a praia dela, ela vai empurrando com a barriga. Mas ela não toma uma decisão mais séria de enfrentar isso e vamos dizer, superar, passar esse gargalo parapsíquico. A mesma coisa a extraconscienciologia, o que está ao redor. O processo da auto-organização, o processo da vida humana, o processo da casa, vamos supor. Então, a mesologia, a interação com o meio, tudo aquilo que está fora da consciência tem que ser levado em consideração para justamente ela poder chegar na condição de policonscienciologia, que é bem mais avançada, tem relação com o estudo das CLs, os serenões, pré-CLs e assim sucessivamente. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: se houver algum gap muito grande em uma dessas 5 áreas, há uma dificuldade grande para passar para a última, entende? Para experimentar realidades e vivências mais avançadas. Então, é uma forma sintética da pessoa se autoavaliar em qual delas, eventualmente, há esse gap maior. Tá. Ao verbetógrafo, com quantos anos o senhor começou a fazer TENEPS e quais as dificuldades e ganhos encontrados ao levar a TENEPS junto com a INVEX, voluntariado e profissão? Tenho 27 anos e me posicionei para começar a TENEPS ainda este ano. Com isso, ficarei exatamente nessa situação, levando esses 4 pilares direito. Isso é uma senhora, viu? Ok, seja bem-vinda, acho que vale a pena. No meu caso, eu comecei com 28 anos, eu já tinha me formado, estava na residência médica, já tinha passado quase um ano de residência, já via como que era o funcionamento da residência, já tinha muito tempo de voluntariado, de docência, então achei que já era o momento de começar e só obtive benefícios, porque a carreira já estava encaminhada, o processo, por exemplo, de possíveis indefinições, isso aí tudo já tinha sido superado, as convicções eram maiores com relação a isso, principalmente com relação às ideias da conscienciologia, e não tive maiores problemas naqueles 6 meses. Eu acho que isso tudo foi sendo trabalhado ao longo do processo, em função principalmente disso que eu falei, do voluntariado, da fundação do Greenvex, que a gente manteve vários anos lá em Brasília, e do processo de docência conscienciológica. Então, se a sua vida está mais ou menos encaminhada, como você comentou, eu acho que isso só vai acrescentar. Você está, na realidade, assumindo uma nova responsabilidade, está se posicionando perante a multidimensionalidade para encarar um trabalho mais sério, que é esse da TENEPS. E se você é da área da saúde, se não me engano, acho que você falou isso, você vai começar a casar o seu trabalho cotidiano de assistência aos trabalhos assistenciais da TENEPS. Então, quem às vezes vai lucrar mais com isso é o próprio amparador, que vai poder te ajudar, pelo menos ter mais ambiente para te ajudar no processo de parapsiquismo, no processo de informações. Você vai começar a enxergar os bastidores que eventualmente você não esteja percebendo em determinadas assistências que você está praticando. Então, se está tudo bem, acho que vale a pena. Professor Valdo, o senhor mencionou agora ontem o processo da monja e agora há pouco também a questão da pré-IC com relação a ela. Eu queria compreender ainda novamente a questão da assistência, qual é a relação dela com esse processo?
Em homenagem a você, eu vou ler aqui mais ou menos o que é isso. O verbete é mais ou menos esse. Ele está ampliado, não é só o que está aqui, não. Eu vou ler o resumo. Okay. É o verbete do dicionário. Você está entendendo? Dicionário de argumentos da conscienciologia. Legadologia, que é o nome. Então eu começo falando o seguinte. Já usei muitas vezes o micro, quer dizer, o microcomputador, 7 horas seguidas, varando a noite com o trabalho. Isso é trabalho da enciclopédia, trabalho do dicionário. Então, em tal situação intraconsciencial, estou antenado, quer dizer, quando eu fico nessa condição, eu fico antenado e posso perceber, às vezes, quando algo parapsíquico acontece. Às 3h15 da manhã, senti a presença da Serenona, essa que tem o cognome que eu dou de monja, e que ela telepatizou. Em toda a história humana, nenhuma consciência, inclusive essas que você chama de serenões, chegou a deixar o legado do corpus de conhecimento multidimensionais da conscienciologia para a humanidade. Olhe as suas responsabilidades pessoais no contexto desse empreendimento. Por aí, comecei a entender, ou pelo menos a interrogar mais agudamente, quanto às antessalas conteudísticas dos parafenômenos. Por um lado, é importante ser lembrado quanto a este fato crítico. Por outro, é problemático saber se a tarefa está sendo cumprida à risca. Os serenões têm capacidade de manifestação no cosmos que nós ignoramos. Não temos ainda esse know-how. Segundo a informação deles mesmos, não adianta sabermos dessa realidade ou dessas tais megacognições que são ainda mateológicas, quer dizer, uma ciência que ultrapassa a nossa compreensão. Por agora, somente o conhecimento disso iria nos prejudicar e não ajudar. Então aí, há óbvio gap entre nós e os serenões. Profunda lacuna evolutiva que precisa ser preenchida. Todavia, é relevante frisar, não é mais um abismo como antigamente. Eles abriram a intercomunicação. O preenchimento desse vácuo interconsciencial começa a ser feito pelos cursos intermissivos pré-ressomáticos. E a conscienciologia representa o curso intermissivo nesta dimensão com estudo integral. Aí vem o estudo holossomático, multidimensional, paragenético, holobiográfico, multiveicular, seriexológico, cosmoético. Da consciência, tudo isso com respeito à consciência. Agora, então, colocar o carro na frente dos bois não adianta. Por isso surge a interrogação. Por que Serenona lembrou do fato crítico? Tal lembrança não seria colocar o carro adiante dos bois? Importa lembrar ainda, sou apenas um pré-serenão. Nesse ponto eu reforço e reitero a convocação franca dos voluntários da conscienciologia para ajudarem com empenho máximo na consecução desse empreendimento que está em andamento envolvendo todos nós. Daí a solicitação fraterna para alcançar, no mínimo, 500 verbetógrafos coautores da enciclopédia da conscienciologia. Preciso dividir a tarefa, ou mais apropriadamente, as responsabilidades com todos vocês. Esta é a essência do olho do furacão da mensagem da Serenona. Eu pergunto, possivelmente. Isso é que é um argumento interrogativo, como eu chamo. Entende? Esse é que a gente tem que estudar para ver como é que fica. Waldo, a partir disso que o senhor teve a ideia da pré-IC? Foi. Porque assim nós vamos chamar as fichas, chancelar o processo do ponto de vista prático. Foi a primeira ideia prática que eu tive do assunto. Se vocês tiverem mais, pode dar, eu estou aqui de braços abertos, aguardando qualquer ideia. Você sabe que eu não sou pobre soberbo.
Eu topo qualquer parada que me falam aí, desde que tenha lógica, vamos em frente. Agora, de modo geral, você entendeu, né, Fafá, a situação. Então é por isso. Nós já temos até agora, comigo, nós somos 94. Vamos ver, daqui uns dias tem mais uns 20 aí. Né? Um quinto já estamos assim à vista, né? bem estabelecido. Djalma aqui no ar. Na página 15, você podia aprofundar na paradoxologia, na terceira linha, o paradoxo Homo sapiens dinâmicos, Homo sapiens paciens, por favor. Sim, a ideia é a pessoa saber ter paciência, eu coloquei acho que na patologia também o princípio do devagar e sempre, né? O festina lente. Ou seja, a gente tem que não pode ter ansiedade para a conclusão das coisas. Então, vamos supor, o processo profissional, que eu estava comentando no meu caso dos médicos. Então, se a pessoa é ansiosa, quer, por exemplo, começar a ganhar dinheiro rápido, ela pode eventualmente dificultar ou atrapalhar a formação dela. Outra coisa, o processo parapsíquico assistencial, da TENEPS. Se por um processo de ansiedade, a pessoa começa a TENEPS muito cedo e eventualmente tem que parar, isso pode virar um estigma. Ou, por outro lado, ela começa e ela quer ter muitos fenômenos, quer perceber muitas coisas. Essa condição, se ela não tem essa paciência para deixar na mão dos amparadores, para eles irem dando, né, as cartas, eles irem conduzindo, eles irem orientando, muitas vezes isso pode dificultar. Então é um paradoxo porque você tem que ter essa veia dinâmica de você executar a ProEx, de você estar em dia com a ProEx, ao mesmo tempo você tem que estar, vamos dizer assim, super tranquilo, sabendo que se as coisas ainda não aconteceram, se as informações não surgiram, isso é muito comum no processo de retrocognição, que às vezes pode gerar essa ansiedade, a pessoa querer saber quem foi, quem deixou de ser. Se isso não apareceu é porque não tem ainda, não está no seu momento, eles ainda não abriram. E eu pego um gancho também da sua pergunta para falar do provérbio, né, da proverbiologia, que é exatamente essa ideia. Então, viva a vida como se fosse viver para sempre, ao mesmo tempo esteja sempre preparado para morrer amanhã. Então, esse paradoxo de você estar em dia no timing da ProEx é que eu acho que é o mais sério. E na fase executiva a gente tem que conseguir conjuminar isso. Não pode ter um gap muito grande de áreas em que eventualmente estejam muito paradas ou que a gente deixou muito de lado e que eventualmente se a gente dessomasse ia fazer falta. A gente ia poder entrar numa Melex ou podia, enfim, ficar mais preocupado com essa área. Então a pessoa tem que ver se ela está levando mais ou menos as coisas direito. Daí ser esse paradoxo.